Começar. Eu só peço desculpas, eu vou durante 1 minuto e 40 aqui escrever para ele, tá? Não, mas vamos esperar, né? Faz sentido, ele está filmando você na frente da... É difícil, né? Então, bom dia, senhoras e senhores. O meu trabalho foi sobre a análise do retorno econômico da instalação de painéis solares no campus daqui da Unifei. Eu peguei como base os painéis que tem lá no prédio do QMAP, né? A gente dividiu o trabalho em objetivos, introdução, eu dei um resumo sobre energia solar, um resumo sobre análise de investimento, descrevi o sistema instalado, com as características e tudo mais, fiz uma análise do sistema instalado e cheguei nas conclusões. Bom, basicamente o objetivo que eu tenho com esse trabalho é analisar a performance elétrica dos painéis solares instalados no campus da Unifei, isso é, a potência dele basicamente, não vou pegar outros parâmetros como tensão, como distorções harmônicas e tudo mais, é mais ver qual a potência ativa que ele está gerando, avaliar a viabilidade econômica com base no custo dele, ver se o preço dele, o que você compra, acaba compensando, em quanto tempo e tudo mais. E estabelecer alguns parâmetros econômicos caso o cara que queira investir nisso tenha alguma base de dados para poder analisar se isso é vantajoso ou não. O Brasil é o quarto produtor de energia a partir de fontes renováveis. Isso inclui a hídrica também, né? Então, nesse caso, a gente tem uma fonte hídrica grande, mas a gente vê que a solar está crescendo muito no Brasil. Esse gráfico, tirado da EPE, ele na verdade foi tabulado em 2015. A perspectiva de energia solar, na verdade, já até dobrou, até aumentou bastante, na verdade. Não dobrou, não sei exatamente de valor, porque eu não consegui atualizar esse dado. Mas isso aqui é uma perspectiva para 2024. Está bem mais que 3%. Então, a energia solar tem crescido muito. E será que esse crescimento corresponde com a realidade? Será que realmente está sendo vantajoso, pelo menos para o tipo pro tamanho que a gente tem aqui no Unifei, ou um tamanho parecido, ou investidores? Vamos ver. Bom, o Brasil, ele tem um potencial solar muito, muito alto. Isso a gente já sabe. Comparado com a Alemanha, por exemplo, que é outro país que tem uma energia solar bastante aproveitada, o Brasil, aqui a margem vai até... Não dá para ver direito no gráfico, tem que arrumar isso. A escala está diferente, a curva de cor vai até 2000 e pouco aqui, e aqui vai até 1.300 mais ou menos. Isso é, o Brasil, ele gera, na pior das hipóteses, ele gera muito mais energia do que na Alemanha. Então a gente tem um potencial, pelo menos em questão de fatores naturais, a gente tem um potencial muito grande. Agora a gente vamos ver se economicamente, tecnicamente, a gente consegue chegar lá. Para fazer essa análise, eu peguei 3 análises econômicas básicas. Um é o valor presente líquido. Basicamente, você pega todos os valores gerados pelos tempos com a taxa mínima de atratividade e taca tudo para o valor presente, traz tudo para o presente e você vê o valor que tem ali. Com isso também eu calculei a taxa interna de retorno, que é basicamente qual que é a taxa de retorno que trouxe o investimento depois de passado tanto tempo. Se você tiver uma taxa interna de retorno maior do que seria a TMA, então você teve um retorno positivo. Se teve uma taxa interna menor que a TMA, significa que você teve um prejuízo, entre aspas. E também eu fiz um payback descontado, que é basicamente você fazer o payback, que é o tempo que você traria o dinheiro de volta, mas com a taxa mínima de atratividade considerada. Então, não é apenas... Desculpa interromper, pessoal. Não é apenas o payback, você vê o tempo, mas você está considerando a taxa de retorno. Então ele é uma análise um pouquinho melhor do que o payback simples, embora o payback ainda mascare algumas informações. Bom, basicamente aqui temos 112 módulos
que custou R$80 mil. Esse dado foi baseado no projeto que foi pegado aqui da Unifei. 3 inversores, tá, o custo total deu 209 mil. A potência nominal do sistema Unifei dá 0,25 kW pico. A potência de operação é 30 volts corrente contínua. A área é 1,65 metros quadrados, rendimento 15%. E ele tem uma produção mensal de energia de 30 kWh por mês por painel. Bom, isso é dados do projeto. Isso é o que o cara que fez o projeto estabeleceu que seria uma média razoável. Bom, a gente vai ver se esses dados se confirmam realmente na prática. Aqui está a série de dados que foi pegado com o sistema supervisório. Basicamente o que eu tenho aqui é só lá eu tinha o dado da potência. Com a potência eu consegui calcular a energia diária. E lá tem o dado da irradiação também. Essa curva aqui, mas eu peguei uma média diária, só para você ter uma ideia, como se fosse um dia contínuo, ao invés de fazer toda aquela curva, se fosse um dia contínuo, como seria a energia? Se a energia fosse gerada constantemente.1Bom, com esses dados, o que eu peguei? Peguei que o ano inteiro ele produziu 40 mil kWh. A energia média diária é de 110 kWh dos painéis. O dia que teve maior geração, por exemplo, foi o dia 27 de outubro, que ele gerou 169,7 kWh. Aqui eu peguei a curva de geração desse dia. Você vê que ela é bem redondinha mesmo. Porque tem alguns dias que estão mais quebrados, uma nuvem. Esse dia, pelo visto, foi bem ensolarado. E temos mais alguns dados. Uma coisa importante é a gente ver um pouco a diferença entre insolação e radiação. Normalmente a radiação ela é a potência, a radiação é a potência solar que é gerada e a insolação é a energia solar que é gerada. Eu tenho alguns gráficos que mudam essa ideia. Mas aqui está pegando só dados elétricos mesmo, só a irradiação que está ali. No outro gráfico que eu peguei do mapa de calor dos países, estavam mostrando a insolação. Bom, com isso eu calculei que cada mês do ano analisado teve uma quantidade diferente de dinheiro que foi, entre aspas, economizado. Eu considerei o horário de geração na tarifa de ponta e a tarifa fora de ponta. Na tarifa de ponta, a gente paga 1,36 reais por kWh. Fora de ponta, 0,36. A gente tem uma energia gerada na ponta durante o ano inteiro, de 4.000 kWh, 4.600 kWh. Fora de ponta, lógico que são muito mais horas e muito mais sol, você vai ter 35. Só que se é considerada a diferença de preço, eu acredito que é interessante fazer essa distinção, porque a energia gerada na ponta acaba sendo muito mais econômica. Eu pus um reajuste de tarifa, isso tudo baseado em alguns artigos, a reajuste de tarifa de 2,3% ao ano. 2 minutos? Ok. A degradação do sistema, isso ele vai perder eficiência 1% ao ano. A custo de manutenção de 0,5% do investimento. Esse custo de manutenção, normalmente a gente coloca o OPEX, normalmente a gente fala de limpeza de painel, entre essas coisas. Reajuste do OPEX é 10% ao ano. Isso tem dados fontes, mas é mais ou menos porque vai aumentar o custo de trabalho, entre outras coisas. E para terminar, a gente considerou a Selic, que em alguns sistemas é um bom parâmetro para a gente utilizar. Com isso, a gente calculou que esse sistema teve um payback de 18,5 anos. Bom, eu achei bom. Depois eu fiz uma análise desse número para falar, mas ok. O que significa isso? Significa que depois de 18,5 anos, considerando a taxa de atratividade, você recuperou seu dinheiro desse sistema da Unifei. Aqui está a série de dados, né, de fluxo de caixa acumulado.
E aqui eu fiz uma análise de sensibilidade para caso a gente variar alguns fatores, como que varia o sistema. Você vê que o custo operacional praticamente não varia, porque ele é considerado muito baixo, mas o capital investido e a energia gerada são determinantes. Isso é bem intuitivo de se perceber. Bom, agora o que eu pensei? Bom, e se a gente comprasse o sistema hoje? Então a gente pesquisou no mercado e viu que para uma série de sistemas a gente teria um preço. Só que a gente não conseguiu pegar o preço exato do sistema de tamanho que a gente tem. Só que considerando uma série de dados, a gente viu que é basicamente uma reta para esse tipo de tamanho de sistema. Então a gente consegue inferir o valor que seria exato. Oi, Iberê, são 10 minutinhos agora. Eu só estou te interrompendo Tá, para você se organizar. Você vai poder continuar falando. Tá. Eu estou falando que é para você saber em que minuto você Tá violou bom. o seu... Tá bom. Em que momento você violou o seu 10º minuto para você se organizar, tá Esse bem? ok. Penúltimo slide tem só a combustão, mas tudo bem. É bom saber. Com certeza. Então, o que acontece? Daí o que acontece? Pegando o sistema como base do mesmo tamanho que a gente analisou, a gente vai ter um investimento bom. Nossa, você tem que pegar esse dado. Mas acho que foi mais ou menos aqui, ó. Deu 120 alguma coisa, depois eu vou pegar esse dado, daí eu esqueci de colocar no gráfico. Enfim, então com isso, analisando os gráficos, com o preço atualizado, a gente achou um payback descontado de 9,5 anos. Então, o que acontece? Nesse período, praticamente caiu pela metade o tempo. Então, isso demonstra realmente que tem barateado e está se tornando bem interessante se continuar nessa tendência. Então, o que acontece? A energia gerada lá no projeto falava que ia gerar 30,63 kWh. O que eu achei que, na verdade, o sistema que gerado achou 29,6. Não, foi um pouco abaixo do esperado do projeto, só que ainda é uma diferença pequena. Então o projeto, acredito que ele está sendo bem dimensionado, porque ele, com os dados reais ele achou um erro pequeno. Considerando a taxa Selic, esse ano de 18,5, eu achei um tempo bem alto, considerando que tem a vida útil do equipamento e tem a degradação também do equipamento. Não é um tempo muito bom, mas com o barateamento e a diminuição dos valores e tudo mais, acaba se tornando mais interessante. Acredito que se fosse considerado a energia paga para o consumidor normal, por exemplo, já seria muito mais interessante. A gente está com a tarifa sazonal verde. Se fosse considerada a tarifa normal, esse número seria menor. E é basicamente isso. Tá, você gastou quase 3 minutos, só para você se reorganizar. Alguém tem alguma pergunta, curiosidade, crítica, sugestão a fazer ao Iberê, pessoal? Eu teria só um comentário de você, como questionamento de pessoa que você pode ter que receber lá. A hora que você pegou, você fez a projeção dos valores que você pegou, né, de mercado, você pode inferir o valor atual, esse daí. Muito provavelmente você pegou valores de mercado, as coisas que estão disponíveis hoje. E você está comparando com o valor que foi comprado por uma estatal lá atrás, que entra debaixo de uma licitação 8666, onde esses mesmos caras que fornecem aí podem não fornecer lá. Sim. Então você está comparando coisas não necessariamente da mesma grandeza. Sim, eu sei disso. É uma coisa que alguém pode comentar isso contigo, só para você isso eu pensei nisso, mas realmente é difícil a gente conseguir pegar o valor que seria do... Você não teria como fazer isso, só também uma questionamento que alguém pode estar fazendo, só para você ficar... Não, claro, eu acho que isso é relevante. Tem mais que isso. Sim. De maneira nenhuma. É a mesma discussão que a gente tem na questão do incentivo, né, desse tipo de tecnologia, né? Ok. Observe que o sistema instalado aqui no QNAP, ele objetivou mais do que apenas a redução do consumo de energia. Foi uma instalação para pesquisa.
Então foi especificado e foi adquirido ali equipamentos que normalmente você não coloca numa instalação para a finalidade de redução do consumo. Por exemplo, ali a gente tem um sistema de medição de velocidade, tem anemômetro, tem medição de temperatura, tem um sistema supervisório, né, que numa instalação, por exemplo, comercial ou residencial, ela não faria parte. Então o custo seria menor, independentemente se for comprado por uma instituição pública ou privada, né? O que ele afirma é que, de fato, os preços de sistemas fotovoltaicos estão caindo. E isso tende a tornar mais viável, né, a proliferação de instalação desses sistemas. No caso de uma universidade federal, acho que a principal mensagem que o trabalho de está trazendo é assim: mesmo sendo feito para pesquisa, né, que foi isso, ela se paga. A vida útil é 10 anos e chegou um tempo aí de 18 anos. Então ela acaba se pagando ao longo do tempo. Se fizer um estudo, né, econômico e pensando na instalação otimizada desses sistemas, por exemplo, uma fazenda solar. A Unifei tem um campus, né, uma área para expansão do campus, que já foi cedida, inclusive, para uma associação chamada Inova Itajubá. O Consune aprovou, ou se não aprovou, está aprovando essa semana, um contrato de cessão por 50 anos dessa área para essa associação. Essa associação Inovar é formada de engenheiros e pessoas ligadas à incubadora de empresas, vai começar a utilizar aquele espaço para o Parque Científico e Tecnológico de Itajubá. Então vai estimular empresas incubadas a se instalarem lá, construir prédios e por 50 anos é deles, aquela área, ou parte daquela área, não totalmente. E uma das estratégias que poderia ser pensado é assim: a Unifei gasta hoje R$1.200.000 em conta de energia por ano. Em 50 anos ela vai gastar, sem considerar o crescimento da tarifa, R$60 bilhões. Então, se a gente tivesse uma análise estratégica que indicasse, se a gente pôr alguns megawatts de potência solar instalado ali naquela área, que é nossa, tem que pagar o IPTU dela de qualquer forma, isso geraria talvez energia suficiente para não só zerar a conta de energia da Unifei aqui, de Itajubá, mas zerar a conta da Unifei em Itabira também. Agora, o problema é o capital necessário para fazer isso. Se a gente conseguisse um investidor que ele comprasse, ele colocasse e ele recebesse o pagamento equivalente à conta de energia da Unifei por um determinado período, passado esse período, os painéis são da Unifei e ela ofere os benefícios disso sem ter que ter investido, mas ela é dona da área, ela não pode ceder. Uma das coisas, por exemplo, que as concessionárias americanas enxergaram é que se ela não fizer, alguém vai fazer o investimento e vai reduzir a venda de energia, vai impactar na receita dela. Então tem concessionária, por exemplo, no Texas, que eles pagam $50 para alugar o telhado das casas dos seus consumidores. Eles põem o painel e eles geram energia local ali, reduz perdas na distribuição e eles passam a ser uma empresa de energia, não uma empresa só de eletricidade, uma empresa de energia. Eles investem e tal. Então veja, o modelo de negócios para as renováveis esbarra no problema financeiro, no problema da regulamentação, as regras para fazer isso, embora a ANEEL já deixa claro, é possível o prosumer investir, mas os incentivos não existem assim de forma muito... E o problema da produção nacional dos itens que compõem um sistema fotovoltaico, placa, inversor. Se você olhar a matriz de custos ali, a maioria deles está ligada a esses equipamentos que são importados, que são taxados, tem impostos que incidem sobre isso e tudo mais, e a falta de qualificação de mão de obra nacional para fazer isso. Então, eu vejo no trabalho do Iberê, que é inclusive o foco da sua investigação, né? Você fez uma análise de um sistema já funcionando. A sugestão que poderia ser feita é assim: como que você poderia expandir isso
já que você tem acesso aos dados reais, né? Você tem acesso às informações financeiras da conta de luz da Unifei, como é que você poderia expandir isso e na sua proposta de mestrado, você apresentar um pré-projeto, né, com análise técnica e econômica de quantos megawatts a Unifei tinha que colocar para ela ser sustentável do ponto de vista de energia elétrica. Então, achei interessante essa linearização que você fez em relação aos preços, achei interessante a análise de sensibilidade que você fez, e do ponto de vista de análise financeira, tem uma fórmula que você colocou lá no VPL que precisa de uma correção de um sinal lá. Ok. Depois você verifica melhor isso aí. Tá bom? E eu acho que você apresentou bem, começou meio tenso no começo, não sabe o que fazer com as mãos, né? Que nem italiano, fica gesticulando, né? Mas no final você conseguiu dar conta do recado em 12 minutos. Então o nosso agradecimento, se ninguém tiver mais nenhuma Tem mais consideração. algum trabalho? Hoje, pessoal, tinha ficado 2 trabalhos, não era isso? Mais os outros 2 de graduação. Os de graduação não... Acabou que eles fizeram o laboratório no horário e não puderam vir. Eles vão apresentar para mim no intervalo. Mas tudo bem. Então não tem outro. Vamos agradecer o Iberê? Algumas informações. Semana que vem nós não teremos o seminário por causa do SBSE, informação número 1. Informação número 2, atendendo a um pedido dramático do Fernando, que é o nosso convidado permanente também, tá, Fernando? Nosso seminário toda semana. O Fernando trabalha com Itaías, vai passar a vir ao seminário e ele está querendo estrear de maneira apoteótica. Ele vai dar daqui a 2 semanas uma aula sobre Machine Learning. Então, tá, em 2 semanas o Fernando vai apresentar para a gente aqui. E, por último, fiquem todos ligados, porque eu monitorei algumas vezes aqui, o Maurício não pôde responder, provavelmente está ocupado ali. Hoje ou amanhã, às 17 horas, teremos um seminário extraordinário com o nosso colega da Unicamp, que voluntariamente pediu para apresentar as coisas dele. Ele não foi nosso convidado, não. Ele falou, pelo amor de Deus, eu estou doido para falar o que eu faço. E outra coisa, antes que o pessoal fique tristinho, fique desanimado, assim, poxa, a gente veio aqui ver só a apresentação de Iberê, era para ter acabado isso semana passada. Não deu tempo. Não deu tempo de acabar semana passada, a gente acabou discutindo um pouquinho mais alguns artigos e ficou isso aqui. O meu balanço dessa proposta, de vocês apresentarem aqui, que vai ser apresentado na semana que vem, meu balanço é altamente positivo. Altamente positivo. Primeiro porque cada um pode ver o quanto se está conseguindo falar em 10 minutos, em que ponto violou esses 10 minutos, treinar, apareceram perguntas que podem aparecer lá, até alguns equívocos foram identificados aqui, ou seja, só fizemos coisa boa. Só fizemos coisa boa. Daqui a algum tempinho nós vamos ter a apresentação dos trabalhos do General Meeting. Olha a coisa boa acontecendo aí, ó. Temos trabalho do General Meeting, lá em Portland. Então, vamos apresentar aqui também. Tá? O importante é a gente fazer coisa boa e gerar coisas que vão se desdobrar em trabalhos futuros. Tá bom, gente? Então, tudo deu certo. Todo mundo preparado. Hoje, amanhã, às 17 horas, aquela convocação extraordinária. A gente ouviu o nosso colega da Unicamp aqui, tá bom? Uma mensagem final apenas, lembre-se que, voltando do SBS, temos um compromisso inadiável. Dia 19 de maio, na chácara do professor Paulo Ribeiro, aquela confraternização tão sonhada, tão planejada. Então, façam suas adesões aí, a Carolina está recebendo aí Foi o primeiro que paguei, né, as Carol? adesões e... Tá bom? Carol, foi o primeiro que paguei? Foi. Primeiro não, a gente está vivendo.